Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui, em caso algum, recomendação ou aconselhamento de investimento. Investir envolve risco de perda de capital. O desempenho passado não garante resultados futuros. Toda e qualquer decisão de investimento é da exclusiva responsabilidade do investidor. Dust on the ledger. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Investir com Inteligência Artificial, a vossa assessoria. Hoje vamos desconstruir, camada a camada, um daqueles temas que afetam o nosso bolso todos os santos dias, mas que na maioria das vezes atua nas sombras, a inflação. Vamos, no fundo, fazer uma investigação estruturada para percebermos juntos as engrenagens invisíveis que mexem com o capital. Para garantir que cobrimos tudo de forma lógica e muito clara, dividimos esta nossa análise em 6 pontos essenciais. Vamos começar por definir o que é a inflação e perceber por que razão os preços sobem. Depois mergulhamos na matemática da desvalorização, entramos numa autêntica máquina do tempo monetária, revemos a história do nosso euro e, por fim, vamos descobrir como é que podemos efetivamente proteger o capital. Então, para arrancar da melhor forma, o que é, afinal de contas, a inflação? Nós ouvimos esta palavra a toda a hora, nos jornais, nos telejornais, nas conversas de café, mas como é que este mecanismo opera ali, silenciosamente, no nosso dia-a-dia? Ponto número 1. O que é a inflação? E para não nos perdermos em jargão económico aborrecido, vamos usar uma analogia do dia-a-dia, a analogia do carrinho de supermercado. Imaginem só isto. Vamos hoje ao supermercado com uma daquelas notas 50 euros. E com esse valor exato, conseguimos encher o carrinho com os nossos essenciais: carne, fruta, laticínios, produtos de higiene. Agora damos um salto no tempo de apenas um ano, num cenário de inflação elevada. Pegamos numa nota de 50 euros, absolutamente idêntica. Vamos ao mesmo supermercado, tentar comprar exatamente as mesmas coisas, mas reparem, o carrinho fica só meio cheio. A nota física não incluiu o milímetro, pois não, a cor, o tamanho, é tudo igual. Mas o que encolheu drasticamente foi o chamado poder de compra dessa nota. A inflação é exatamente isto, um aumento generalizado e contínuo dos preços. E a pior parte é que, normalmente, os salários não acompanham esta subida. Ou seja, trabalhamos as mesmas horas, o esforço é o mesmo, mas o fruto desse trabalho compra cada vez menos na economia real. E isto leva-nos a uma questão perfeitamente lógica. Se vemos o nosso carrinho de supermercado a ficar mais vazio, quais são as verdadeiras causas disso? Por que é que os preços sobem realmente? Damos então ao ponto número 2 da nossa análise: por que sobem os preços? Chegou a hora de abrir o capô do nosso motor económico e espreitar lá para dentro. Existem dezenas de teorias, claro, mas quase tudo se resume a 3 motores principais. Analisando passo a passo, o primeiro motor é o aumento da procura, uma espécie de febre das compras. Imaginemos o lançamento daquele novo telemóvel topo de gama. Milhares de pessoas querem comprá-lo logo no primeiro dia, mas a loja só tem 100 unidades em armazém. Como há demasiado dinheiro a perseguir muito poucos produtos, o retalhista percebe que pode subir o preço sem perder clientes. O segundo motor é o aumento dos custos, que funciona como um autêntico efeito dominó. Pensem nisto. Se o preço do petróleo sobe lá fora, o gasóleo cá dentro encarece. O caminhão que transporta a farinha gasta mais, o padeiro, para não ir à falência, tem de absorver esse custo superior da entrega e, no fim da linha, adivinhem quem paga esse aumento na carcaça de pão? O consumidor final. O choque começou num poço de petróleo a milhares de quilómetros e acabou na padaria da nossa rua. Por fim, o terceiro motor é o excesso de dinheiro em circulação. Quando os bancos centrais, como o BCE, injetam quantias massivas de dinheiro na economia sem que haja mais bens reais disponíveis, cada euro que já temos no bolso passa a ser menos raro. E se é menos raro, vale menos. É literalmente um imposto invisível sobre as nossas poupanças. E sabendo que estes 3 motores estão quase sempre a trabalhar a todo o gás, deparamo-nos com uma realidade muito fria. Qual é, matematicamente falando, o custo de não fazermos absolutamente nada com o capital? O que nos leva ao ponto 3, a matemática da desvalorização e o verdadeiro impacto nas poupanças. Pensemos no clássico refúgio que muitas vezes é visto como o cúmulo da segurança, aquele cenário de esconder as notas debaixo do colchão ou num cofre bem trancado em casa. Vamos supor que guardamos 1000 euros num cofre e vamos assumir uma inflação muito moderada e histórica, de apenas 3% ao ano. Passam 10 anos, vamos ao cofre, tiramos o pó e as notas continuam lá, 1000 euros intactos, certo? Errado. Se levarmos esse maço de notas à economia real hoje, o poder de compra equivalente passa a ser de apenas 744 euros, sem nenhum assalto físico, sem investimentos de risco. Mais de um quarto do valor simplesmente evaporou-se em absoluto silêncio. A inércia financeira tem um custo pesadíssimo.
Daí retirarmos uma das máximas mais importantes de toda a literacia financeira, e é algo que deve ficar bem assente. A inflação é o ladrão invisível do dinheiro, mas os juros compostos são o melhor sistema de segurança. Deixar o capital parado é deixá-lo à mercê deste ladrão. Ele precisa de estar investido num veículo que o faça crescer a um ritmo sistematicamente superior àquele em que a inflação consegue corroer. Mas vamos puxar a fita atrás e olhar para algo que nos é muito próximo, a nossa própria moeda. Como é que este processo de desvalorização contínua tem afetado o euro desde o dia da sua criação? Secção 4. A máquina do tempo. A cápsula de 1999. Para percebermos isto de forma bem cristalina, vamos fazer uma viagem. Recuemos até 1999, o ano em que o euro nasceu nos mercados financeiros. 3 anos antes de sequer termos as notas na mão. Imaginem que em 1999 pegávamos no equivalente a uma nota de 100 euros e fechávamos essa nota numa cápsula do tempo a vácuo, completamente imune ao passar dos anos e à umidade. Se abrirmos essa cápsula hoje, a nota sai de lá imaculada. Aquele verde brilhante, os detalhes, a textura do papel de algodão, visualmente são 100 euros perfeitos. Mas se a colocarmos em cima do balcão para pagar as contas da farmácia, da luz ou do supermercado, o choque é brutal. Aquilo que 100 euros compravam com uma folga enorme na sua totalidade em 1999, agora exige um montante muitíssimo superior. A disparidade chega a ser assustadora. A nota preservou-se perfeitamente na máquina do tempo, mas a economia lá fora engoliu grande parte do seu valor. E aqui entra a nossa próxima questão de fundo. Será que esta desvalorização monumental foi um cataclismo que aconteceu da noite para o dia ou foi um processo histórico e gradual? Ponto número 5. A história do euro pode ser dividida em 3 fases bem distintas que nos ajudam a decifrar exatamente o que se passou nas últimas décadas. Vamos lá acompanhar a nossa linha do tempo. A primeira fase, entre 1999 e 2007, foram os chamados anos de estabilidade. O Banco Central Europeu fez um trabalho notável e manteve a inflação muito perto da meta dos 2%, no ambiente de forte crescimento. Depois seguiu-se a segunda fase, de 2008 a 2020, a era das crises e do dinheiro fácil. Com o colapso financeiro do Lehman Brothers e a crise das dívidas soberanas, os juros foram cortados para zero e, incrivelmente, até para terreno negativo. O sistema foi completamente inundado de liquidez. E finalmente entramos na terceira fase, de 2021 até ao presente, a verdadeira tempestade perfeita. A pandemia fraturou as cadeias de abastecimento, faltavam chips, materiais, contentores de transporte e pouco depois da reabertura económica, o conflito na Ucrânia atirou os preços da energia e da alimentação para valores absurdos. Toda aquela liquidez gigantesca injetada na década anterior colidiu com uma falta brutal de produtos reais. E o resultado? As taxas de inflação mais altas das últimas gerações. E o efeito conjugado destas 3 eras pode ser traduzido num único e impressionante número. Desde 1999, a zona euro sofreu um aumento geral dos custos na ordem dos 70% a 75%. Para a nossa máquina do tempo, isto significa que aqueles 100 euros preservados desde 1999 detêm agora, na economia real, um poder de compra equivalente a uns meros 57 euros. Em 2 décadas e meia, a moeda europeia deixou cair por terra praticamente metade daquilo que conseguia comprar quando nasceu. E é por isso que esta metáfora ganha um peso enorme. Deixar dinheiro puramente físico ou simplesmente esquecido numa conta à ordem sem rendimento nenhum é exatamente como deixar um bloco de gelo ao solo. Negar isto é fútil, o gelo vai derreter, gota a gota, dia após dia, milímetro a milímetro, até sobrar apenas uma inútil fossa d'água onde antes existia património sólido. Portanto, com tudo isto em cima da mesa, de que forma se pode efetivamente proteger e blindar o capital deste autêntico de gelo? Chegamos ao nosso 6º e último ponto, os mecanismos de defesa para proteger o capital. Porque não chega apenas reconhecer que a inflação existe. É vital implementar estratégias. E há 2 pilares de resistência absolutamente estruturais. O primeiro grande pilar são os investimentos adequados. Aquele dinheiro estagnado tem de ser mobilizado e convertido em ativos reais que tenham o poder de crescer acima da inflação. Falamos, por exemplo, de ETFs globais, fundos indexados, que nos permitem ter fatias minúsculas das maiores empresas do mundo. E porquê empresas? Porque, na sua essência, elas ajustam os seus próprios preços de venda à inflação para conseguirem manter o negócio. Falamos também do imobiliário, já que a habitação, ao ser um bem finito, tende a absorver estes impactos inflacionistas nas rendas e valores de venda.
renda. O primeiro objetivo ao investir não é enriquecer-se subitamente, é puro instinto de preservação, é estancar a hemorragia. O segundo pilar é o consumo crítico. Em épocas de inflação alta, os bancos centrais disparam as taxas de juro para encarecer o dinheiro e travar os gastos. Se recorrermos a créditos ao consumo para financiar bens supérfluos, vamos acabar a pagar juros elesadíssimos por coisas de que não precisamos, enquanto tudo o resto no mundo fica mais caro. Gastar dinheiro que não se tem nestas condições é um erro financeiro brutal. Uma alocação consciente dos fundos não é só recomendável, é um verdadeiro imperativo de sobrevivência. E assim chegamos ao final desta nossa investigação analítica de hoje. Perante a certeza matemática absoluta de que a força da desvalorização jamais dorme, a questão com que vos deixo não podia ser mais decisiva. Ficarão as poupanças, conquistadas com tanto esforço, a derreter passivamente e em silêncio debaixo do sol inclemente, ou será construído um sistema de defesa robusto e inteligente capaz de as proteger e multiplicar? O desafio fica lançado. Muito obrigada pela vossa companhia hoje e marcamos encontro na próxima investigação, aqui no Açoria. The gold is in the plan. The gold is in the plan. Clarity is the new wealth. Invest in the breath, invest in the self. Own the room you're building. Let the floor stay solid. Stability is the only color that doesn't fade.